paga, né? A gente tem que ter compromisso. E a gente tem que ter palavra. O crente tem que ser de palavra. Ainda mais quando enviando dinheiro, porque a gente não pode dar lugar para mamon. Amém? A gente tem que vigiar nisso. A gente sobe no púlpito, a gente tem que saber o que é isso. Subir no púlpito, a gente está comprando uma briga. Aí compra a briga e tem uma brecha, já vem todo mundo tem. Ou você está pagando um financiamento, ou você está pagando não sei o quê, ou atrasou uma conta. Isso acontece, mas não é o ideal. Não era para acontecer se a gente se programasse, porque não é o quanto a gente ganha, é o que a gente faz com o nosso dinheiro, né? E é o que a gente sabe que a gente pode dar o passo ou não. Se não pode dar, não dá o passo. Amém? Sim ou não? Porque o combinado não é caro. Então, se você tem a sua obrigação com o seu ministério, quer comprar a roupa do figurino XY, quer pagar a sua aula, quer não sei o quê, então, cumpra a sua parte. Amém? Amém? Amém. Isso é ser cristão, né? É dar bom testemunho. É coisa mais feia você vê no mundo assim secular, as pessoas falam, pô, o crente me deu um calote, não é feio? Só que o crente dá calote dentro da igreja e fala, é irmão, ele vai entender. Não é assim. Tem gente que se desvia da igreja por causa disso. Porque os crentes começam a dar calote e falam, meu, os íntimos me dá calote. Sim ou não? Alguém já conhece alguém que viu por causa disso? Eu conheço. Vários, que tinha empresa, que foi funcionário cristão, que se decepcionou. Amém? Salmo 94. 11. Andréia, lê para mim, por favor. Salmo 94, 11. O Senhor conhece os pensamentos do homem e sabe que são fúteis. Doída essa palavra, né? E a gente fica, porque eu pensei, não, os nossos pensamentos diante de Deus são por causa da nossa natureza pecaminosa. Por mais que a gente se esforce, que a gente tenha Deus no coração, que a gente fala, não sei o quê, diante de Deus são fúteis, porque a gente sempre está pensando em alguma coisa para o nosso próprio deleite. É muito difícil a gente pensar no outro. A gente vive numa sociedade que nos engole, que nos sufoca. Até foi no Facebook lá. Esse versículo eu já coloquei, ainda mais no Facebook. Você vê cada coisa que as pessoas colocam nas redes sociais, fúteis. E como a rede social é uma teia, um engodo, que as pessoas querem ser o que elas não são. E se a gente não vigiar, a gente está igual, querendo mostrar uma alegria desesperada, desenfreada, uma euforia. Ninguém fica sorrindo 24 horas. Sim ou não? Claro, vamos viver a alegria sim, então, mas tem momentos da vida a gente tem tempo de chorar, tem tempo de abraçar, tem tempo de tudo. Né? E a gente quer viver aquilo, até o Vina brincou, não sei se foi no Congresso de Casais, não sei onde. Ele falou, tem que ficar vendo o Facebook dos outros e ficar triste, fica em depressão. Porque fica com inveja, porque quer ter a vida do outro. O outro está botando só o lado bom, você não sabe o que aconteceu do resto. Né? Mas o pensamento já é aquele pensamento. Deus só abençoa o outro, só acontece na vida do outro, só chove na horta do outro. O tomate do outro é mais bonito do que o meu. E aquela competição, aquela comparação, nós somos únicos diante de Deus. Nós não podemos ter esse tipo de pensamento. Tudo isso nos leva à futilidade. É muito dura essa palavra, mas é para mim e para você. Quando eu paro e penso nos meus pensamentos e coloco eles à luz da palavra e converso com Deus, eu vejo como fútil eu estou sendo em qualquer situação. Nossa, não dá a ver. Já fez isso? Já teve essa experiência? Então, essa é a resposta para a gente saber o que é de Deus, o que é do diabo e o que é meu. Porque tem coisa que você sabe que não foi certa, é você mesmo que está alimentando a rejeição, o não sei o quê, porque você quer, porque Jesus já te libertou. Mas você prefere pensar como o povo do Egito. Lembra? Eles saíram do Egito e eles estavam tendo saudade do quê? Da carne, pensando no que eles estavam no Egito. Eles não estavam pensando no hoje. Vocês estão livres, vocês estão indo para a terra que manda leite e mel. Não, eu quero pensar lá. É museu, né? Fica pensando sempre no passado. Para de pensar no seu ex, na ex,
de quando você era feliz, de quando você tinha alguém. Para de pensar nisso. Pensa no hoje e no amanhã. E também não vive só do futuro, você tem que pensar no hoje. Né? Fica pensando, quando eu casar vou ser feliz. Não, é hoje. Amém? Amém. Quando, é engraçado que fala essa coisa de futilidade, de viver de aparência, e Deus me incomodou porque tem muita gente dentro da igreja, dentro do ministério de dança, que às vezes é um avatar. Mas é triste. É um avatar. Pensa que é uma coisa e é outra. Imagina, uma avatar que tem um personagem, um cabelo, não sei o quê, e vive uma mentira. Para de viver uma mentira. A coisa mais difícil do ser humano é ele olhar para ele mesmo. É fácil olhar para Ana Paula, os pés dela, não sei o que, para mim é muito. Por isso que a Bíblia fala que eu tenho que tirar a trave do meu olho antes de eu querer tirar o cisco do outro, porque é muito mais difícil. Eu sempre estou pronta para julgar, para falar, mas olhar para dentro de mim e ver o que eu estou pensando, como eu estou agindo, é mais fácil eu botar a culpa em alguém. Falar, eu ajo assim, porque lá em 1913 aconteceu isso comigo. Então, toda vida. Vai ficar em 1913? Amém? Então a gente tem essa mania de viver o avatar de na igreja, porque, vamos trazer. Aí você vira um avatar diante do trono dentro da artéria. Aí você vira um avatar do Vivian Laverini dentro. Coisa, você não é a Vivian Laverini. Entende o que eu quero dizer? A gente confunde as estações, a gente vive coisa que não é pra gente viver. Né? Amém? O pensamento que era para ganhar vidas para Jesus é substituído por um pensamento de vaidade. O pensamento e a motivação que era para ganhar vidas para Jesus, a motivação vira desmotivação. Você já está desmotivado, está desanimado, está cansado, estou sem dinheiro, estou sempre sem dinheiro, estou sempre sem dinheiro. Você fica pensando e fica falando, fica pensando e fica falando. A gente lembra que a gente é profeta, amém? Porque a gente fala, a gente libera. Quem estava na vigília do pastor Digão? Então, fica liberando. Mesmo que você está sem dinheiro, você precisa que virar. Não é mentir, não é viver uma batalha. É viver pela fé e crer que se você está sem dinheiro, tem duas opções. Ou você gastou mal, sim ou não? Ou não sei. Por quê? A gente cantou esses exemplos que a gente viu até na TV. Pedreiro viajando para fora do país, pedreiro com pajeiro. Então não é o quanto não, é o que eu faço com o meu dinheiro. E se meu pensamento está só no dinheiro, o que a Bíblia diz? Onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Você não tem que estar alegre quando você tem dinheiro, quando você não tem, ficar triste. Amém? O pensamento e a atitude de servir no ministério, na casa de Deus, acaba sendo trocado por ser servido. Ô Andréia, me manda a escala. Ô Andréia, faz pra mim. Ô Andréia, Jesus amado, só Andréia vai pro céu aqui, só Andréia tem a oportunidade de servir a Deus. Se você for chamado para ser do communication, você não espera alguém que é da crew fazer a tua parte. Se você for chamado para ser do figurino, não espera alguém que é do creedence fazer a tua parte. Não espere ser servido. Você tem que ser a tua proatividade. Se você é vice-líder, não espera cair do céu, faça a tua parte. Não espera a secretária fazer o que é para você fazer. Se eu como líder for esperar vocês fazer como eu como líder tenho que fazer, como é que vai ser? Cada um no seu quadrado, cada um no seu papel. Ele como líder dos homens, ele vai esperar eu correr atrás dos homens? Cada um tem que fazer o seu. Mas eu não sou líder de nada, ainda não estou em nenhum núcleo, você está na matéria. E você tem feito o seu, pelo menos? Porque Deus só acrescenta de quem vai fazendo. Você multiplica os talentos, Deus vai te dando mais. Você enterra, Ele não vai te dar mais. Amém? Amém. Se seu pensamento é totalmente contrário a Filipenses 3, alguma coisa está errada. Né? Pensar tudo que é puro, tudo que é louvado, fica pensando em mulher pelada, fica pensando em não sei o quê, alguma coisa está errada. Né? No lugar de confiar em Deus e nas autoridades, muitas vezes a gente se torna juiz, se torna crítico de arte, crítico disso, começa a criticar, desconfiar de tudo.
toma cuidado com a desconfiança, porque tem um discernimento de espírito, mas a desconfiança não é algo que vem de Deus. É o diabo que fica semeando confiança. Ó, fulano aí, ó. Com você. Ó. Só com você. Presta atenção, usa o tempo. Sim, isso é sério. Porque são coisas de pensamento que às vezes vem lá do passado. Que você alimentou quando você era, sei lá, no jardim de infância. Tava brincando lá, de baldinho. Uma criança puxou, tá vendo? Ela puxou porque ninguém gosta de mim, porque eu sou feia. Porque... Aí você alimentou aquilo e foi. Putz, viajou para até Marte de seta. Só que até hoje você vai até Marte. Aconteceu qualquer coisa, você já cria um avatar da situação. Passou perto da pastora dele e falou, ela não falou comigo porque o dia que eu dancei, eu acho que eu escorreguei e ela viu. E ela não vai caminhar. Aí já começa, dali vai e bum. Ou então vem, eu falei com a Simone e ela falou rápido, porque sei lá, eu acho que ela é muito grossa, é chata, não gosta de mim. Já vai lá, eu não sei pra onde. A gente cria avatares, a gente cria situações, a gente cria um monte de coisa que não é real. Existe o real, o ideal, e o surreal e o viajal. A gente tem que parar de viajar. Amém? Amém. E a gente viaja. Ainda mais o levita, criativo, que só ele. Nossa! Mas vamos usar nossa criatividade para o bem. Amém? E não para o mal. Tá pegando meu pé, hein? E vai. Ué, tá pegando meu pé, por que será, né? A Bíblia diz que o perfeito amor de Deus lança fora todo medo. Amém? E por que eu tenho medo do diabo? E por que eu tenho medo de expulsar um demônio? Por que eu tenho medo de ver o diabo? Olha, se ele passar aqui, aparecer aqui, eu saio correndo. O que é esse medo? Medo de ter dons, de visão, dons de ouvir. Por que medo de uma autoridade? Por que medo do líder? Por que medo de mim? Sou assustadora, né? Tenho 2 dentes aqui, tipo, sou brava. E daí? O Rina também é. Vai falar com ele, tipo, sem ser a conotação de ovelha. Vai falar com ele de uma situação. Ele é bravo. Por quê? Ele é colérico, sanguíneo, como eu, como Paulo era, como um monte de gente é. E aí? Se Deus fez as personalidades, melancólico, colérico, sanguíneo, a gente vai ter que saber lidar com todo mundo. Assim como o colérico tem que se controlar, tem que falar com o outro, a gente tem que saber lidar. Se eu tenho medo do fulano, a culpa é do fulano ou a culpa é minha? Quem pode me responder essa? Se eu tenho medo de alguém, a culpa é do fulano ou a culpa é minha? Por que a culpa é da própria pessoa? Porque ela colocou na cabeça dela que ela vai ter medo de conversar. Quero respostas bíblicas. Respostas bíblicas. O seu achismo não tem poder. Por que se eu ter medo da pessoa, a culpa é minha? Na Bíblia. Quem pode me dar uma resposta? Valendo. Temer a Deus, né? Não, isso não é versículo. Tá certo. Temer não é medo. Por isso que eu disse que não é. Medo e temor não tem nada a ver. Temor é respeito. Medo é outra coisa. Nem de Deus a gente tem que ter medo. Temor de Deus, não medo. Quando o homem pecou, ele teve medo de Deus. E se escondeu e se cobriu. Primeiro o demônio que entrou, foi medo. Medo não é bênção. Tenho medo natural. Se eu pular daqui, eu sei que eu vou cair. Eu tenho medo. Isso não é demônio. Mas o medo que me impede de fazer certas coisas. Medo de me relacionar. Né? Que é a fobia social. Meu Deus, isso é demônio. Timidez, né? Fala de tímido no exército. Então, às vezes menos medo, mas é aquela vergonha mesmo. Então, por que o tímido não é do reino do céu? Você já pensou nisso? Por que Deus não gosta de tímido? Porque a timidez Porque ele é orgulhoso. Porque ele está preocupado com ele mesmo. E por que ele tem medo? Quem não deve, não teme, diz o mundo. E por que tem medo? Perfeito amor lança fora todo medo. Se eu tenho medo, eu não amo. Se eu tenho medo de alguém, eu não amo. Interessa o perfil da pessoa. Eu não amo.
E eu vou provar essa teoria biblicamente, né? A pastora Denise sempre fala que a gente não tem que ser bonzinho, a gente tem que ser justo. E às vezes, para ser justo, a gente tem que ser mais duro, tem que ser mais firme, tem que ser mais rígido, tem que dar bronca. O líder passa por coisas. Você fica mais gostoso ouvir a bronca ou dar a bronca? Eu não gosto da bronca, enche o saco. Mas a gente tem que fazer. Amém? Tem gente que tem medo de dar bronca, tem gente que tem medo de confrontar. Infelizmente, no ministério profético, esse é o único medo que eu não posso ter. Posso ter medo de tudo, humanamente falando. Mas o medo de confrontar eu não posso. Eu não posso dar um lugar para Jezabel. Por quê? Porque é a que a gente luta de frente. Aqui. E ela coagiu Elias, que era um profeta, que não tinha medo, que foi lá na frente de 850 demoniados, fez fogo cair do céu, não sei o quê. Como esse cara ficou com medo? Você já parou para pensar nisso? Eu já pensei muito nisso. Caraca, o cara viu fogo descer do céu. Já viu? Eu também não. Ele viu e depois disso ele ficou com medo. Por quê? Porque é um demônio que coage, que deixa com medo. Medo de autoridade, medo de enfrentar alguma coisa, medo de agir no poder de Deus. Medo quando Deus vai lá, dança, faz isso, usa isso, você fica com medo. Jezabel foi esse medo. Medo de não pensar, medo de ficar ridículo, medo que não vem de Deus. Porque quando é Deus que fala não, você sente paz, você não sente medo. Amém? Amém. Temor e medo são duas coisas diferentes. Respeitar alguém e ter medo não dá pra andar. Amor e medo não andam juntos. Imagina, você ama sua mãe, mas você não chega perto dela, você tem medo? Você ama seu namorado, você não dá um beijo nele porque você tem medo? Tem cabelo. Imagina, vocês terem medo um do outro. O que é isso? É quando o marido bate na minha esposa e vice-versa. Tem medo, sim ou não? E aí não tem amor. Que não dá. Por isso que o perfeito amor lança fora o medo. Fica longe, medo pra lá, amor pra cá. Ai, mas é porque isso, porque aquilo, não adianta dar desculpa. Eu, muitas vezes, eu acho que eu já até falei isso pra vocês aqui, não me lembro, ou pra alguns. Eu tinha medo de falar com o Rina porque o Rina é igual meu pai. O jeito de falar, não sei o que, não, falar, não, de novo, na igreja, tem que passar por isso. Mas eu venci o meu medo e falei isso pra ele. Pra ele me ajudar, falei, me ajuda aí, que tá difícil. Né? A própria Denise falou no congresso de casal, né? Que ela, para chegar nele, ela chega em toque. Porque ele é sistemático. Então, às vezes a gente fala, puxa, eu vou lidar com a pessoa tem que ser do meu jeito? Não, a gente nunca vai mudar o outro, a gente que tem que mudar. Se eu quero me dar bem com a Paula, eu tenho que entender como ela funciona e tentar me dar com ela. E não esperar que ela mude para ela ser igual a eu. Entende? Isso é relacionamento, é ceder, é doar, porque é mais fácil esperar o santo mudar, né, Sandra? Do que eu. E quando a gente aceita as nossas diferenças de temperamento e não usa isso para fortalecer o nosso medo, fortalecer a nossa segurança, a gente cresce como grupo, como irmãos em Cristo. Porque Deus nos fez diferente. Se todo mundo fosse colérico, todo mundo se batia. Se todo mundo fosse melancólico, todo mundo só chorava, não fazia nada. Então precisa de várias personalidades diferentes para que a gente seja parecido com Deus. Porque todas as personalidades, todas as nossas formas de ser, é a multiforme graça de Deus. Aí dá Deus. Um completa o outro. O que eu não tenho, o outro tem. O que o outro não tem, o outro tem, e assim vai completando. E um vai precisando do outro. Se todo mundo fosse completo em tudo, ninguém precisava de ninguém mais. Se todo mundo fosse bom dançarino, bom intercessor, bom em tudo, que você ia precisar do outro para quê? E não existe isso, perfeito é só Deus. Então a gente precisa um dos outros. O líder precisa da ovelha. A ovelha dá calor para o pastor, sabia? Como você dá calor para mim? Já pensou que você me dá calor? Eu dou calor para você. Eu venho numa sexta-feira, fico o dia inteiro preparando a palavra, orando, não sei o que, eu procuro, né? Coloco lá no e-mail, ó, terça-feira eu tô aí para atender quem quiser, né? Me bota à disposição. Precisa que depois tem um e-mail, tem não sei o que. E a gente às vezes fica nesse nível.
Se eu falar, e se eu achar não sei o que de mim? E se eu confessar meu pecado? E se eu ficar de banco? E se... Medo. Confie em Deus. Né? Êxodo 20, abre uma... Não precisa nem abrir, abre em Salmo 103. Só ver que Deus está bravo hoje, não tem o culpa. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Sabe o que é interessante? Anotem depois vocês leem. Em Êxodo 20, tem uma passagem que chamou muita minha atenção, sempre me chamou a atenção. Deus deu oportunidade para o povo conhecer a glória dele. E o povo teve medo. Só Moisés viu a glória dele. Não porque Deus não quisesse que o povo visse, mas o povo escutou os trovões, viu o poder de Deus, viu um monte fumegante, viu um bagulho que é muito louco. Falou, o quê? Vai lá, Moisés. Vai lá dar a cara para bater, que eu fico aqui só com a boca aberta, recebendo. Eu não quero pagar o preço. Quantos de nós somos assim? No ministério, não quero pagar o preço, não quero ter unção, não quero ir para nações, não quero ir para São João do Boa Vista, não quero ter para onde, não quero ter que ensaiar, não quero. Eu quero ficar aqui com meu botão. Isso entristece a Deus. Porque quando a gente fala, eu tenho medo de Deus, mostra que a gente não ama Deus. Porque quem ama quer estar perto. Moisés, alguém já viu o filme Moisés? Assista, é enorme, mas é muito louco. Meu, pensa, alguém já foi para Israel aqui? Ou já viu foto? Monte, Sinai? Alguém já foi em monte aqui? É fácil para a gente subir no monte, não é? Teoricamente, depende do monte que você vai. Mas, por exemplo, eu fui para Niterói e subi a pedra lá no Costão. Cara, eu não sabia que eu tinha medo de altura. Mas eu descobri lá em cima, porque o bagulho é frenético, como diz os carioca. Porque é muito alto. A gente não tem medo de altura, porque o máximo de altura que a gente conhece, paulista, é num prédio, né, sei lá, terracetária que seja. Ali é o máximo. Só que é prédio, você sobe num elevador e olha. Agora sobe em algo, se grudando, sabendo que você pode escorregar. Foi esse subindo. Não tinha técnica de alpinismo, Moisés. Velhinho, não devia ter um corpo muito malhado, nunca fez capoeira, não subiu o bagulho. Subia, ficava 40 dias, acho que era só para descansar da subida. Sério, mano, o bagulho é alto. É alto. Para descer, para chegar lá encontrando todo mundo em pecado, é de lá. Não, é de lá. Só que pensa como ele desejou a Deus. Porque quanto mais alto você sobe, mais frio é. 40 dias, ele não levou edredom, não levou barraca, não levou travesseiro. 40 dias dormindo na pedra. Eu estou sem colchão há muito tempo, eu sei o que é muito. Imagina você dormir na pedra. Só que eu dormi na minha casa, fechado, não tá frio. Imagina você dormir na pedra, no frio. Sem comer, sem beber, xixi todo, eu devia ter em qualquer cantinho. Imagina. O aroma de campo que ficava ali. Tem papel higiênico. Duvido que você tinha pensado nessa. Talvez 40 dias chegou lá que ele nem fazia mais, né? Porque tinha mais nada. Mas ele desejou estar na presença de Deus. Ele não foi subindo ali, ai meu Deus, que medo de cair. Ai, e se eu chegar lá, Deus vir falar comigo? E se eu chegar lá e Deus me deixar de banco? Moisés foi assim, se fosse assim, nem subia. E ainda depois ele subiu de novo, porque ele quebrou pro nosso sábado, se lascou, teve que subir de novo. Mas quanto que a gente deseja da presença de Deus? Quanto que a gente pensa em Deus por dia? O dia inteiro, você fica pensando o que você tem que fazer, você vai comer, não sei o que. Quando você pensa em Deus? A Bíblia diz, meditar nessa palavra de dia e de noite, para não pecar contra ti. Se você pecou, é sinal que durante o dia você não ficou pensando na palavra, nem em Deus, nem no que você estava fazendo. Foi agindo, ação e reação, foi agindo na carne. Eu só assim, Gabriel, né? Não é assim.
Salmo 103. Salmo 103, 17. Dê, por favor, Daniel. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Amém? A minha é assim. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que temem, e a sua justiça com os filhos dos filhos. Aqui está dizendo que está com os que têm medo de Deus? Está com os que respeitam a Deus. Então, quem tem medo de Deus não sente o amor de Deus. Ai, Simone, Deus não ama todo mundo? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Amém? Isso foi uma prova de amor. Ele ama o ímpio, ele ama o justo, o amor de Deus é incondicional. Mas o que a gente entende aqui? Que há um privilégio, que há uma participação, que há algo de filho. Amor de pai para filho é diferente do amor de amigo, de não sei o que, sim ou não? Não tem um amor filé lá, o filéu? Qual que é o filéu? É o de amigo. Né? Qual que é o eros? Esse ninguém erra, né? De homem e mulher, é o erótico. Né? E o ágape é o de Deus por nós, é o amor incondicional. Amém? Provérbios 27, Deus fala, né, que ele ama aqueles que os amam. Que eu amo aqueles que me amam, né? Deus fala em Provérbios 27. Realmente de amor. Então, eu quero fazer uma pergunta para você que tem medo de mim. Ou para você que tem medo de alguém. Você não ficar com ela, né? Adoro. Se alguém demonstrasse ter medo de você, você se sentiria amado por essa pessoa? Não responde, só pensa. Alguém, seu filho, uma criança, você vai falar para ele, você se sentiria amado por essa pessoa? Percebendo o medo no olhar, o medo na reação, na trava. Você percebe que essa pessoa tem medo, porque medo é uma coisa que não dá para disfarçar. É do mundo animal o que mais aparece, porque sai nos poros. Dos bichos, então como exala cheiro, sai espinho, não dá. Você pode até tentar disfarçar. Vai expulsar um demônio com medo. Você pode não falar nada, o demônio percebe que está com medo e começa a tirar sarro de você. Não foi o que aconteceu na Bíblia? Deu um pau neles, arrancou a roupa dos caras. Você está com medo? Não tinha autoridade de fazer aquilo, foi começa de louco. Amém? Então, o amor e o medo não andam juntos. Né? A gente tem que entender que a gente quer que todo mundo se ponha no nosso lugar, mas a gente tem que aprender a se pôr no lugar dos outros. Porque é isso que é ter misericórdia. Jesus sempre se colocava no lugar dos outros. Ele viu a pecadora, ele se colocou, se compadeceu no lugar dela. Amém? Amém. A Bíblia diz em Provérbios que assim como o homem pensa, assim ele é. Você pensa mal dos outros, você é mal. Se você tem medo dos outros, o que você é? Bunda mole, bunda frouxa. Sim ou não? Sim ou não? Se você tem medo de mim, desculpa, você é um bunda frouxa do cara. Por quê? Você não tem que ter medo, tem que temer a Deus, que pode lançar a sua vida no inferno ou não. Ousadia, não medo. Deus nos deu espírito de ousadia, não de medo. De amor e de moderação. Entende esse versículo? Porque é muito louco. Deus começa a falar de medo e depois fala amor. Deus não deu espírito de medo. Deus deu espírito de fortaleza. Então, olha os espíritos que andam juntos. Fortaleza, amor e moderação. Amor não anda junto com medo. Amor, fortaleza. Deus é a nossa fortaleza. Moderação. O que é moderação? É ter equilíbrio nas suas emoções. Você sentir medo não é um problema, mas o que você faz com esse medo se torna um problema. Ousadia demais, né? Falar coisas é aquilo que a gente vê, a sinceridade demais. O tolo fala demais sem pensar.
Eu não tenho medo. Vou chegar lá e vou falar, sabe qual que é? Pegou para exagero agora, né? Precisa ter a moderação, precisa ter o equilíbrio. Eu não tenho medo, mas eu vou ficar levando uma toda hora. Tá certo? Não. Respeito, não tem que ter medo, tem que ter respeito, né? Tem um versículo que diz que nem em pensamento você pense mal de uma autoridade. Acho que ainda tem meu nome que estava fazendo uma pesquisa hoje, eu achei que eu anotei, eu pensei que não ia caber, mas Deus me trouxe a memória agora. Então, se você tem amor, se você ama alguém, você confia, você quer estar perto, você não evita. Quando você tem medo, você evita. Você atravessa a rua, você vai do outro lado, você evita a confusão, você não olha no olho. Isso não é amor. Amém? Amém. Como você se vê? Não responda. O que você pensa de você? O que você pensa das pessoas do ministério? O que você pensa que as pessoas do ministério estão aqui para você? Para você. Como você enxerga isso? Né? Você já parou para pensar que o que você pensa a respeito dos outros ou do ministério pode não ser a realidade? Já parou para pensar que a sua opinião pode não ser verdade? Porque às vezes a gente acha que a nossa é verdade e acabou. Como os que acreditam que hoje é um dia de azar. Para eles a verdade acabou. A situação da surpresa chega demais. Mas isso é a verdade? O gato preto, branco, amarelo, que diferença faz? Mas a gente conhece a verdade. E a verdade nos liberta. Mas, quando a gente não conhece, a gente vive uma vida de pensamentos escravos. De pensamentos que nos levam para o mal. A pensar, a fazer, a sentir, a alimentar. Alimenta a festa com os outros. Por que tem tanta divisão na igreja? Porque ficam alimentando. Compra a briga dos outros. Tem versículo que fala que a gente não deve pegar um cachorro pela orelha. Já tentou pegar um cachorro pela orelha quando ele está nervoso? O que é isso? A briga do outro, mas você vai lá e pum. Se mete na briga que não tem nada a ver com você. Toma as dores de todo mundo. Cada casa no caso de toda a situação tem os dois lados do céu. Amém? Abra Provérbios 18. Provérbios 18, 2. Lê pra mim, Dora. O Estado não tem prazer em entendimento, senão que observar o seu interior. No meu está assim, o tolo não tem prazer no entendimento, mas sim expor seus pensamentos. É aquele tal lance de sinceridade demais também não é legal. Tem hora que a gente quer contar o que a gente está sentindo. Eu aprendi muito isso no meu noivado, no meu relacionamento. Ai, tem que falar o que eu estou sentindo. Só que você não parar, pensar, analisar e falar na hora que você mais, não vai dar certo. Para, pensa, mastiga, analisa, antes de você pôr pra fora. Porque pode ser que nesse processo você até desista de pôr pra fora. Porque assim não vale a pena. Porque muitas vezes vai mais machucar o outro que resolver o outro. Então a gente tem que ter calma, pensar antes de falar, refletir, né? Ver se o nosso pensamento condiz com a realidade. Porque às vezes a gente está ouvindo a palavra e fica, tá vendo? Eu não sei o que, ele já está, durante a meditação, o pensamento já está recebendo certo e já está voltando para aquela fortaleza na mente. Amém? Amém? Amém. A gente precisa expor o nosso pensamento sim, mas para Deus. Deus, eu estou pensando isso, estou pensando isso. Me ajuda, tira os pensamentos da minha mente, me ajuda a tirar, me ajuda a não pensar, não alimentar no pensamento, saudade do fulano, pensa. Você, a Bíblia diz que o Espírito é sujeito ao profeta, amém? O que vem no seu pensamento é responsabilidade sua e não de Deus. Fala, minha responsabilidade. Minha responsabilidade É cuidar
cuidar. É cuidar. É zelar. É zelar. Pelos meus pensamentos. Pelos meus pensamentos. Amém? Porque o que eu pensar é o que eu vou fazer. Se eu ficar no lugar, eu vou fazer. Aí a gente mostrando para Deus, Deus vai nos guiar, Deus vai nos dar discernimento, Deus vai trazer luz, Deus vai fazer a gente enxergar o que é certo e o que não é. Abram aí em Salmo 55. Dani, lê para mim, Salmo 55, 2. O meu fala assim, ou me responde, os meus pensamentos me perturbam e estou atordoado. Ou seja, é certa. Jesus é o príncipe da paz, por que a gente fica tão nervoso, tão angustiado? Por que ele perturba a minha alma? Porque a gente está alimentando algum pensamento que não vai alimentar. Ai meu Deus, eu vou pagar aquela dívida. Ai meu cara, em Deus, confia em Deus. Né? Deus não criou robô, a gente tem liberdade para pensar, mas liberdade para pensar e escolher pensar os pensamentos de Deus. Amém? Mas que a gente não use dessa liberdade para dar ocasião para a carne, para ficar pensando em coisas que não edificam, coisas que não tem coração, coisas que não vêm de Deus, coisas que é do mundo. Demônio entra por onde? Vários lugares. Pelos olhos, pelos ouvidos, pelo nariz, pela boca, pela região sexual. Ixi, a cocaína entra por onde? Várias outras coisas. Por que tem incêndio? Por que tem coisas na macumba que tem cheiro? Como André orou hoje foi de Deus, os 5 sentidos. Os nossos 5 sentidos a gente tem que consagrar a Deus. A música que você ouve do mundo, ela está te ministrando. A arte ministra, seja ela cristã ou não. Seja um espetáculo de dança cristã ou não, ele está te ministrando, você querendo ou não. Então você vai assistir, Deus mandou para você assistir mesmo. Então vai lá, ora, se reveste, põe filtro, e acabou a hora, durante hora. Por quê? Porque a inspiração não veio de Deus. Se não veio de Deus, veio do demônio. Não tem meio termo. Pode ser fina baixa, pode ser que bom. A gente tem que reter o que é bom, tá? Mas a gente tem que saber que demônio entra por isso. Por que pornografia vicia? Porque entra por aqui, entra na pele, entra no corpo e nas órgãos, tá? Por isso a pornografia vicia. Porque entra por tudo. Muito mais que o cigarro. Amém? Amém. Abra em Mateus 15, 19. Deus quer que a gente use da liberdade de pensar como Ele, não para dar ocasião para a carne, nem para gerar divisão na igreja, nem para que com essas festas a gente fique gerando coisas que não edifique. Amém? Mateus 15, 19, Fernando. Porque no coração que tem os maus pensamentos, furos de mortes, adultérios, imoralidades sexuais, roubos, as mentiras e as calúnias. Por que uma pessoa cai no pecado sexual? Por que você cai no pecado sexual de novo? Não tem segredo, não é demônio, você pensou. Ninguém, eu sempre brinquei, ninguém faz isso tapeando. Tipo, a mão começou a bater em você mesmo. A mão não tem vida própria. Ela pôs naquele lugar que você levou ela para força. Você se estimulou, você se machucou, porque você quis. A mão não tem vida própria. Ai, minha mão me pegou, me levou, e meu olho me levou até o computador e eu vi. Sim ou não? O olho vai sozinho, tem vida própria, você não consegue segurar o olho. Ai, meu olho! Ai, o mouse! Mouse! Sim ou não? Né? Então, a gente tem que entender que, a mesma forma, os desejos sexuais estão para dentro do casamento. E mesmo dentro do casamento, há limite. Não é porque eu casei que agora eu falo, nossa, vou usar o Kama Sutra. Não. Então eu tenho que ter um leito santo. Se eu não estou casada, eu estou namorando,
Eu tenho que ter um relacionamento santo, eu tenho que esperar, né? Eu não posso fornicar, porque isso é prostituição, isso é adultério diante de Deus. Que quem ama, espera. Amém? Amém. Mas, você não pensa em sexo, mas fica pensando no irmãozinho lá da igreja, ai, se eu namorasse com ele, ai, não sei o que, fica fantasiando, ele vira um avatar, um mundo de bode, o que você está fazendo? Se defraudando. Sim ou não? Quantas mulheres fazem isso? E quantos homens fazem isso? Fica defraudando, fica imaginando, não tem nada, aí Deus me falou, e fica, enrola. Amém? A gente tem que sonhar os sonhos de Deus, a gente não tem que ficar sonhando o que Deus não plantou. Amém? A Bíblia diz em Cantares que a gente não deve despertar o amor antes que Deus queira. Não se apaixona se Deus não falou nada. Porque você alimentou a paixão, você alimentou o sentimento do seu coração, é você que vai ter que tirar na Deus. Amém? Amém. Para com esse sentimento de manipulação. Né? Volte no assunto, homem evangeliza homem, mulher evangeliza mulher. Né? Homem acompanha homem, mulher acompanha mulher, não tem que ficar acompanhando de distante, mulher que vem na igreja, que senta junto, homem. Não existe isso. Não tem nem que ficar convidando as suas amigas aí, pelo não sei o que foi na igreja. A gente tem que deixar Deus ser Deus na vida dos outros. Orar, sim, abençoar, desejar a salvação das pessoas, homem e mulher, sim. Mas não querer. Por quê? Porque isso é manipulação. Porque a gente está querendo fazer assim para a pessoa virar nosso namorado, para ficar mais perto, para evangelizar, né? Ou está sozinho, eu também, que tomou uma bota, eu também, vamos usar do escova de dente, acho que é de Deus. Já entra outro relacionamento errado, já quebra a cara de novo. Lucas 9. Lucas 9, 47. Sim. Tá? Você não lembrou o nome dela? Atos 8. Você tem medo de mim. Eu já paguei. Lucas 9, 47. Mas Jesus, sabendo o que se lhe passava no coração, tomou uma criança, colocou junto a si e lhe disse. Tá bem? O que está dizendo? Deus conhece os nossos pensamentos. Aí você só pensa no Jesus, pegou a criança no colo. Não, Deus conhece os nossos pensamentos. Ele botou a criança no colo para falar sobre o reino dos céus, porque se não fosse com uma criança, não entraria no reino. Ou seja, Deus já sabia o pensamento da galera que estava lá ouvindo ele. Só deixa eu dar um sonho, porque está difícil. Então, se Deus conhece os nossos pensamentos, não adianta a gente querer enganar o líder, o ciclano, o beltrano, que Deus vai revelar o que estava dentro. Ele dá um tempinho para a gente se arrepender no pensamento, não é só na atitude. Dá um tempinho para a gente mudar, quando ele vê que não está adiantando, ele vai lá e já colocado até, né? Enfim, então, a gente já percebeu que se a gente pensar coisas ruins, o que a gente vai colher? A gente já percebeu que as setas podem atrapalhar muito nossos pensamentos e a gente pode alimentar essas setas ou deixar de alimentar. É uma escolha nossa. A gente já percebeu que a gente é bombardeado com toda a sorte de malignidade, mas o que a gente faz com aquilo é responsabilidade nossa. A gente já percebeu que alimentar desejo sexual, claro que para o homem é mais difícil ficar em santidade que a mulher, mas não é difícil. Porque assim, Jesus não teria vindo como homem, teria vindo como mulher. Sim ou não? Veio como homem, não deu uma bitoca, ficou 30 anos, sem transar, sem nada. Ah, mas ele era Jesus, ele veio na mesma carne. Ele também devia ter ejaculação, um monte de coisa. O dele não tomava igual todo mundo. Sim ou não? Sim ou não? Por que Jesus conseguiu e a gente não consegue? Porque é o que a gente alimenta. Você não vê Jesus na Bíblia alimentando, né? Ia lá perto da prostituta cultural, e aí gatinha, você vê? Ele veio a Madalena lá, toda prostituta, não sei o que, limpou o pé dele e ele ficou lá, enquanto ela estava beijando o pé dele. Sim ou não? Por quê? Porque ele não tinha essa malícia. Ele olhou e viu que mesmo ela sendo uma ex-prostituta, ela estava fazendo aquilo com outra intenção.
teve relação sexual e ele era homem. Por que aquilo não o excitou? Porque o pensamento dele era puro, porque ele era santo. Você pode ser santo como Jesus foi. Eu posso ser santo, amém? A gente pode ser. Mas a gente às vezes escolhe a malícia. Mas ele não estava sozinho com a Maria Madalena num cantinho e ela fazendo aquilo sozinho. Ela tem todo mundo, sim ou não? E era um caso à parte que, né? Ele era Deus. Ninguém vai vir chorar no seu pé, pecar com o cabelo, porque aí, pelo amor de Deus. Amém? Então, o que a gente precisa para ter pensamentos puros? É o que a gente vai ver agora. Em Atos 8:22, que a Tati vai ler pra gente. Acabou. Arrepende-te, pois da tua maldade, e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração. Arrependa-se dessa maldade e ora ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do coração. Amém? Então a gente precisa se arrepender de todos os pensamentos que não estão de acordo com a palavra. Tudo que a gente pensa do outro, de nós mesmos, de Deus, da igreja. Quantas vezes a gente critica tanta igreja, não sei o quê. A gente tem que se arrepender disso. Para que Deus nos perdoe. Para que a gente comece a mudar a atitude. Porque enquanto a gente tiver esse pensamento, a gente não vai ter mudança de atitude. A minha atitude só muda quando o meu pensamento muda. Jeremias 32:39 não precisa ver. Deus fala, darei a eles um só pensamento e uma só conduta, para que temam durante toda a sua vida, para o seu próprio bem e o dos seus filhos e o dos seus descendentes. Ou seja, se a gente tem um só pensamento, Deus está falando, uma unidade. Cada um tem uma forma de ver diferente. Né? Já por cultura, por filtro, por ser homem, por ser mulher, por profissão, já tem ângulos diferentes. Deus não quer abafar esse ângulo. Mas Ele quer que mesmo com toda essa diferença, essa diversidade, não diferença, a gente tenha um só pensamento. A gente tem um pensamento de reino, a gente ande em unidade, mesmo sendo diferente. Amém? Amém. Para que a gente, não só para o nosso bem, não só em toda a minha vida, mas depois para o meu filho, e para os meus descendentes, para o meu neto, para o seu neto, para o seu. Quando a gente aprende a trabalhar junto. Amém? Amém. O que a gente vê? Quando a gente fez os trabalhos em grupo, a gente vê quem pensa em si, quem pensa no outro, quem consegue delegar, quem, né, o grupo montou junto, quem montou sozinho. Né? A gente percebe. Em 2 Coríntios, eu mesmo ler para mais precisa abrir. Em 2 Coríntios 13:11, diz assim: Sem mais, irmãos, desperto-me de vocês. Procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz, e o Deus de amor e paz estará com vocês. Então, assim, a gente precisa se aperfeiçoar cada dia. A gente não pode achar que a gente já está bom. Todo dia se aperfeiçoar, isso não é perfeccionismo, é buscar a excelência. Em tudo, espiritualmente, no trabalho, né? E ter só um pensamento, viver em paz. Viver em paz não é que você nunca vai ter uma ideia diferente. E é bênção que você tem. E é bênção que você compartilhe a sua ideia e a sua visão diferente. Mas como você vai compartilhar? Como você vai falar? Você vai pensar antes de falar, você não vai sair falando. É pensar em colocar as palavras. Né? Vai ter sabedoria. E aí sim o amor de Deus, Deus de amor e de paz estará conosco. Quando a gente andar em unidade, não quando a gente for indivíduos separados. Né? Quando a gente estiver no ministério, a gente não se entrosa, a gente não conhece ninguém, a gente fica fechadinho. Né? Andar em concordância, chega de toda rebeldia, indefinição, competição dentro da igreja, né? E divisão. A gente precisa ter os pensamentos de Deus. Né? A gente precisa buscar os pensamentos de paz e não de perturbação. Quanto tempo no dia a gente às vezes fica com pensamentos de perturbação? Ai, fulano falando isso. Ai, que não sei o que, fica com a perturbação, aquela opressão, aquela coisa de ficar, ai, esse sentimento de angústia. Pra que isso? Eu não te penso assim. A Bíblia diz o que? Isaías 55. Pois meus pensamentos não são como os teus, pensamentos de paz e não de mal.
Pensamento de base, não de perturbação, por que ser perturbado? Perturbado por vontade de cair, perturbado por não sei o quê. Deus não te fez para isso, Deus te fez para liberdade. Amém? A gente precisa ficar em comunhão e intimidade com Deus. Isso vai nos fortalecer contra o pecado. Isso vai nos fortalecer até uma mente sadia. Já viu os loucos andando na rua, conversando sozinho? Por que um ser humano chega naquele ponto? Já parou para pensar nisso? Podia ser eu e você? Pode ser uma pessoa que um dia foi muito inteligente. Por que a pessoa chega naquele estado? Porque não cuidou da mente. Pode ter cuidado de muita coisa, mas não cuidou da mente. E se você não cuidar da mente, o diabo cuida de você. Ele enche de ideias. Ele enche de avatar na sua cabeça. Se você não vigiar. Encheu de Adão, de Eva, de Abraão, enche de pastor, diácono, presbítero, enche a nossa, vai continuar enchendo. Não dê lugar para o diabo, não deixe ele encher a sua mente. Enche a sua mente da presença de Deus. Né? Quanto tempo? Começa a pensar, quanto tempo por dia você tem em Deus? Quanto tempo por dia você fica no Facebook? Para mim, foi uma bênção no Facebook. Por dizer aí não existe. Eu uso extremamente frequentado. Ministério, porque tchau, não quero saber de nada. Porque por isso a gente vai mais utilidade, pensamento. Use as ferramentas para coisas boas, não para evangelizar, fica cutucando a vida dos outros, fica, sabe, coisa sua, né? Está da sua, está da sua, né? Em 1 Coríntios 2:11 diz assim: pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está, da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o espírito de Deus. Então, para a gente conhecer os pensamentos de Deus, a gente precisa ter intimidade diária. Quer que eu diga lá atrás? Não vai funcionar para hoje. Todo dia eu tenho que estar naquela intimidade e vai renovar os pensamentos dele na minha mente. A gente precisa arrancar das nossas mentes todo o pensamento contrário à palavra. Todo medo, toda rejeição, todo pensamento de lascívia, todo pensamento de assassinato, quer dizer que aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ah, eu não assassino, mas se você está com raiva, você está matando alguém. A gente tem que tirar pensamento de inveja, de cobiça, de ódio, de perseguição, né? Pensamento de derrota, pensamento de desistir. Tudo você quer desistir, você não começa a amar, tudo que você começa termina. Não termina, desiste. Tira esses pensamentos. Ai, tá difícil, tira esses pensamentos da sua cabeça. Em 2 Coríntios 10:5 diz assim: destruímos argumentos de toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Né? Outras versões dizem assim: destrói tudo a fortaleza, tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Destrói isso na sua mente. Tem uma fortaleza que às vezes não deixa você ver a Deus, ver a palavra, entender, se relacionar com as pessoas. Tudo você bota no muro, tudo você bota no motivo, tudo a gente tem mania de pensar o pior dos outros. Será que não pode pensar o melhor? Na pior das hipóteses pode estar errado, mas é melhor pensar o melhor do que esperar o pior de tudo. Andar desconfiado. Né? Jesus tinha 12 discípulos, ele sabia que um ia trair, ele sabia que todo mundo ia largar, ele só ia ficar bom. Eu só tenho que ficar confiando? Eu só tenho que ficar meio assim, ó? Ressabiado com os discípulos? Ele amou do mesmo jeito. E isso é comigo com você. A gente vai ser traído, a gente vai ser decepcionado. Eu vou decepcionar vocês um dia menos dia. Por quê? Porque eu quero? Não, porque a gente cria expectativa. Vocês criam uma expectativa que eu nunca vou poder suprir. Amém? Só Deus pode suprir as coisas na vida de cada um. Nenhum ser humano. O Daniel nunca vai suprir. A crise nem a crise vai suprir o Daniel. É Deus que supre. Claro, o parceiro é feito do outro, sim, mas se você colocar sua expectativa no outro, já é um erro. A gente tem que botar nossa expectativa em Deus, não tem que botar em líder, em pastor, em ninguém. Quando a gente entender esse pensamento de verdade, a gente é mais feliz, a gente vive mais livre, mais relax, mais feliz, mais alegre. Se tem namorado, se não tem. Está casado se não está, se tem dívida se não tem, se tem não sei se está doente, se está... Para de ter esse pensamento de autoconsideração, de querer que você tenha pena de você. Isso é maligno. Para de querer que você tenha pena, para de ter pena de si mesmo.
mãe, porque eu consigo. Para, isso é demoníaco, isso não é de Deus. Jesus não foi fazendo de vítima na cruz. Jesus ali, e outro bichinho sofreu pra caramba, hein? Se era alguém que era pra ter as comiserações, era só milagre. Nasci no meio de bicho, não tinha, né? No meio de um, como chama? Estrebaria, não? Como que é? Estrebaria. Manjedoura é um negocinho. Hã? É estrebaria mesmo. Estrebaria, né? Tinha bicho lá. Mas Sim. pensa, quem já foi ver uma criança nascer? Com toda aquela limpeza, higiene, né? Lava, Jesus nasceu, muito cocô de vaca, não sei o quê, nananã, no feno, sem pano, sem parceira, sem nada pra cortar direito, mal levar uma machadinha ali na Maria. Sim ou não? Sem uma anestesia, sem nada, sem banho, deve ter ficado com a placenta cruzada, sei lá, fedendo. Tinha banho ali? Não sei, Deus não disse. Era pra ter o alto pra miserável. Oh, Deus! Aí, tu me manda pra mais radical. Aí esse Pedro, mano, fica o dia inteiro cruzando na minha cabeça. Oh, Deus, ninguém merece disso. Era assim, Jesus. Oh, Deus, esse Judas não é boninho, não. O cara te deu 30 moedas, não podia ser 10 mil reais? O cara me vendeu por 30 moedas de paz. Esse Jesus ficava o tempo todo pensando no lado ruim das coisas. Ele tinha foco. Eu vim pra isso, acabou. Eu vim pra morrer, né, buscar aquilo que havia se perdido. E não vou ficar olhando pro Pedro que, a boca, pra trás de mim, Satanás. Tinha foco. Não ficava, ai meu Deus, na minha vida tem tudo. Tem um versículo que ele fala, né? Que até a andorinha tem o seu covil, não sei o que lá, o pardal, mas eu não tenho nem onde encostar minha cabeça. Mas ele não está murmurando, ele está acordando as pessoas. Tipo, para de reclamar. Eu não tenho onde dormir. Tenho morado de lá e pra cá. Vim aqui para dar amor para vocês, vocês só reclamam, né? Tem uma hora que ele reclama, você fala, até quando vos suportarei? Né? Porque, pelo amor de Deus, isso era humano, aí você vê a humanidade de Jesus, né? Mas ele não era autocomiserável. Ele não chegou diante de Pôncio Pilatos, né? Diante de Herodes, diante de César. E, você é o Messias? Ai, meu Deus. Meu Deus. Não. Ai, que filho. Você vê Jesus com medo? Já virou pra ele e falou, eis que verá o Filho do Homem vindo em glória. Não tinha nada. E tinha hora que ele não falava. Não vou falar. Não vou nem dar uma palavra, porque você deve ter goiaba. Tem que saber a hora de falar e a hora de ficar quieto, sim ou não? Sim. Ele sabia quem ele é, ele não precisava ficar provando pra ninguém. Não precisava ficar provando pra Herodes, um endemoniado. Ei, faz um milagre pra mim, faz uma coisa pra mim. Eu fui endemoniado pra você, nem olha na sua cara. Simples. A Bíblia diz que até o tolo quando se cala é sábio, Jesus ficou quieto. Né? E a gente quer falar demais, quer contar demais. Tem que saber a hora de falar, a hora de estar quieto. Né? O que você está pensando? O que você está pensando para o ministério? O que você está pensando quando você for ungido? Depois que você foi? Poxa, uma galera foi ungida, até agora eu não fui. O que você está pensando? Luta por essa unção, deseja essa unção, zela essa unção. Da mesma forma que você guarda os seus pensamentos, guarda o que Deus dá para você. E não fica pensando no que Ele podia ter te dado, que Ele não te deu ainda. Guarda o que você já tem. Trabalha o que você já tem. Viva no hoje, para você poder ter um amanhã. Prepara uma base para amanhã. Né? Em Efésios 4:17 diz assim, eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. No que eu vou comer, no que eu vou vestir, no que eu vou casar, para de viver de futilidade. Pensa nas coisas que são do alto, pensa nas coisas que edificam. A gente precisa romper com o pecado. Pecado na nossa mente. Porque às vezes não tem um pecado que chegou a dar luz, mas está aqui dentro, está podre. Fedendo. Em 1 Pedro 4 diz assim, portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. Nós somos um ministério que mexe com o corpo, então o nosso corpo tem que ser. Jesus rompeu no corpo, ele morreu no corpo, não foi espiritualmente. Isso é algo que a gente precisa prestar atenção nessa palavra. Isso tem um segredo espiritual. Ele podia
tinha visto, como ele curou o outro espiritualmente, ele podia ter uma morte espiritual, fazer uma cura espiritual que nem o Dr. Fritz lá, que não é cura nada, não sabe o que é demônio puro, mas ele morreu no próprio corpo.